Fala, povo abençoado, tudo bem com vocês? Você é mais que abençoado porque você tem Jesus. Eu oro para que Jesus se revele para você a cada dia mais. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Tiago Maurício. Nós somos do Ministério Apostólico Amor do Pai, aqui em Diadema, São Paulo. E dando seguimento a essa série de ensinamentos acerca da unção de Deus, por que eu estou dando esses ensinamentos? Porque muitas pessoas que nos conhecem pelas redes sociais, ou nos convida para ministrar, ou vai até também um ministério, eles são impactados, né? Eles são tocados pela unção do Espírito Santo e muitos deles querem aprender como andar, né? Nessa unção. E assim, irmãos, nós não temos que inventar a roda. Amém? Os fundamentos foram todos lançados. Os heróis da fé nos ensinaram, os pais do avivamento nos ensinaram. O que nós temos que fazer? Simplesmente pegar esses fundamentos e praticar. Não adianta nada você chegar até aqui nessa série que nós já estamos no terceiro vídeo e você não praticar nenhum desses fundamentos, porque você não vai alcançar o resultado. Vai ser só mais informação. Então você precisa pegar essa informação que você está recebendo, trazer ela para a sua vida, praticar ela até que ela se torne uma verdade e Deus te dê revelação sobre ela e você continue caminhando sobre ela. E essa prática vai te levando às profundezas do Espírito, amém? Então, eu quero deixar hoje para você uma das chaves que, ao meu ver, é a chave mais poderosa. Amém? É uma das chaves mais poderosas. Amém? Não vou dizer que é a mais poderosa, mas é uma das fundamentais para que você possa viver uma unção, viver o poder de Deus, né? Ver o sobrenatural de Deus. E essa chave ela vai saciar a fome e o desejo do seu coração para com Deus. Amém? E essa chave é uma recomendação do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios na sua segunda carta. Segunda Coríntios, né? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda Coríntios, que diz assim, capítulo 13, versículo 14, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Ou seja, ele está falando de três elementos que cada pessoa da Trindade manifesta. Primeiro, a graça. A graça, ela é o favor imerecido, né? De Jesus. Está falando do quê? Do nosso perdão, da nossa reconciliação, da nossa comunhão para com Deus. Do nosso reconectar para com Deus, que foi mediante a graça, mediante o sacrifício, mediante a entrega de Jesus. Ter isso no nosso coração, que nós estamos diante de Deus, hoje lavados e remidos e redimidos pela graça. Foi favor de Deus. Amém? Foi uma oferta de Deus para nós, o seu Filho. E o segundo, o amor de Deus. Esse amor é uma manifestação do Pai. Você precisa conhecer e se aprofundar na revelação desse amor, a fim de que o seu coração seja quebrantado, a ponto de ele ser transformado, para que você possa enxergar as pessoas como Deus enxerga. Amém? E Deus, ele é amor. Deus é amor. A maioria do tempo Deus está manifestando o seu amor, né? Um dos atributos que é mais longínquo de Deus, né? É a sua longanimidade, a sua misericórdia e o seu amor. Por isso que a palavra diz, né, em Salmos 30, que a ira de Deus dura só um momento, né? Tem um momento em que o atributo de Deus, né, a sua ira se manifesta, onde ele traz justiça. Mas a maioria do tempo Deus é amor. E nós, como igreja do Senhor, como os filhos de Deus, nós precisamos reestacionar e colocar a nossa vida diante do Senhor para que a gente queime em amor, para que a gente queime em amor, para que o amor de Deus venha sobre nós e seja manifestado através de nós. E a terceira chave profunda e importante para você andar na unção de Deus é a comunhão com o Espírito Santo. Esses três elementos, a graça, entender a graça, viver o amor de Deus, né, e ter essa comunhão com o Espírito Santo, vai fazer de você uma pessoa habilitada a andar no poder de Deus. Porque o poder sem amor, o poder sem compreensão do favor imerecido,
é um poder que não vai alcançar profundamente o coração das pessoas. Hoje nós vemos muitas pessoas manifestar poder de Deus, mas a presença do Senhor que manifesta o seu amor é escasso, porque o poder toca a nossa carne. Amém? O poder de Deus toca. A gente sente o poder de Deus. A gente pode sentir fogo, eletricidade, dormência, rios de vida dentro de nós, mas a presença de Deus, né? Essa presença sobrenatural, ela vai mais fundo. Amém? A presença de Deus toca a gente de forma diferente. A unção nos capacita, mas a presença de Deus nos transforma. Escreva isso aí. A unção nos capacita, a unção nos empodera, a unção nos dá ousadia, a unção nos deixa leve, a unção nos habilita, mas é a presença de Deus que nos transforma. Glória a Deus, amém? Você sabia que você pode viver uma unção velha e não ter o coração transformado diante do Senhor? Isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, quando Davi é ungido. Não sei se você sabe, mas passaram anos com a unção de Saul, Saul ungido no trono, mas ele não tinha revelação da presença, porque ele não tinha amor pela presença. E nós vamos absorver essa verdade na vida de Davi ao ver a fome que Davi tinha de estar na presença do Senhor. Que o Salmos 42 diz isso, né? Assim como as corças anseiam pelas águas, assim como a terra seca precisa da chuva, o meu coração tem sede de ti. Tem sede do Deus vivo. Amém? As corças, elas precisam das águas para duas situações, para matar a sua sede e para encobrir o seu cheiro, né? Que as corças têm um cheiro muito forte, para encobrir o seu cheiro para que os predadores não consigam alcançá-las e destruí-las. Ou seja, é uma questão de sobrevivência. Para Davi, a presença de Deus era uma questão de sobrevivência. Davi se fez enamorado de Deus, amém? Davi se fez apaixonado por Deus. Davi manteve o coração queimando para buscar a Deus. E nós temos que seguir esse modelo, amém? Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. O modelo profético de Davi é o modelo de Isaías 22, que é a chave de Davi, a chave da casa de Davi. E que chave é essa? É a chave da adoração. Amém? Uma vida de busca profunda em Deus. E nós precisamos despertar essa verdade para que Deus possa confiar em nós uma unção. Amém? Porque tudo que Deus coloca na nossa vida, irmãos, Ele está confiando. Ele não vai dar uma unção. Não existe isso. A unção é minha. A unção nunca será sua. A unção é do Espírito. Ele confia a sua unção às pessoas. Amém? E você precisa entender e ter essa verdade no seu coração. Sem Espírito Santo, sem comunhão, sem essa chave, sem essa comunhão com o Espírito Santo, não tem como ter unção. Você vai precisar desenvolver esta comunhão profunda com o Espírito Santo. Quanto mais profunda for sua comunhão, quanto mais profundo for o seu relacionamento, quanto mais profundo for o seu coração diante de Deus, quanto mais verdades profundas você revelar ao Senhor através de oração, através de súplicas, através de arrependimento sincero, mais profunda vai ser a unção de Deus em sua vida. Porque na realidade você vai ter mais de Deus à medida que Deus tiver mais de você. Quanto mais Deus tiver de você, mais você vai ter de Deus. Quanto menos você tiver de Deus, menos Deus terá de você e menor será a unção de Deus sobre a tua vida. Amém? Porque a unção, ela é para mortificação da carne. A nossa carne, o nosso desejo, as nossas vontades, elas morrem debaixo da unção. Amém? Porque Deus, ele unge o homem para estar com ele. Deus não unge um homem para aparecer para o homem. Quando ele ungiu os filhos de Arão e Arão, era para o ministério do tabernáculo. E o tabernáculo estava diante do povo para a comunhão de Deus para com o povo. Mas os sacerdotes, eles tinham o privilégio de entrar em lugares no tabernáculo para ministrar ao Senhor. Guarda essa chave. A unção de Deus é para que você ministre ao Senhor. Dan Duque fala isso, que nós temos que, como sacerdotes, ministrar ao Senhor. E ministrar ao Senhor é estar diante do Senhor.
servir ao Senhor diante dele, na sua presença. O que Deus quer ouvir de você? Isso é comunhão. Você vai ter que desenvolver a sensibilidade no seu coração, no seu espírito, para que você ande na unção. O que o Espírito Santo quer de você no seu quarto? Às vezes ele não quer que você ore loucamente, às vezes ele não quer que você fique falando em línguas o tempo todo. São chaves. Às vezes ele quer que você adore a Deus espontaneamente, às vezes ele quer colocar palavras de amor na sua boca para Jesus. Isso é comunhão, isso só vai nascer se você decidir desenvolver essa chave, amém? Então você precisa entender isso, que para poder viver uma unção extraordinária, para poder viver o sobrenatural de Deus, você vai precisar passar tempo com Deus em comunhão com o Espírito Santo, porque nessa comunhão a sua carne vai morrer. E a sua carne morrendo, a unção de Deus vai começar a se impregnar em você. Porque você está morrendo para si, para viver os planos de Deus. Não tem como você viver uma unção extraordinária se você quer viver os seus sonhos, se você quer viver a sua vontade. Você vai viver uma unção extraordinária e vai ver Deus usar você de forma profunda e extraordinária quando você decidir entrar no plano de Deus para a tua vida. E o plano de Deus para a tua vida muitas vezes não é o seu plano, não é a sua vontade. Eu vejo muitas pessoas hoje buscando ativação, buscando transferência, porém o coração não é transformado para a mortificação da alma. E não vai dar certo. A pessoa ela vai operar dons, vai operar milagres, mas a presença, ela nunca vai ser uma pessoa que carrega uma atmosfera de presença, porque o ungido de Deus, a pessoa que vive uma intimidade com o Espírito Santo, eles andam em sintonia, eles andam em simbiose. Sintonia, simbiose, eles estão misturados. Amém? A unção, como o Dom diz John D. Lake, a unção, espírito e alma e corpo rendidos diante do Senhor, unificados para um mesmo propósito. Então o Espírito de Deus é um com você. Então essa é a verdadeira unção. Quando somos um com Deus, quando andamos com Deus, Deus anda conosco. Comunhão. Isso é muito forte, isso é profundo. Se você parar para ouvir e ver esse vídeo várias e várias vezes, você vai crescer em revelação. Pastor, profeta, o que é unção, apóstolo? Unção é andar em comunhão com Deus. Unção, entrelaçados. Amém? Em Coríntios fala que aquele que se junta com o Senhor é um espírito com Ele. Amém? Então, quando nós nos ajuntamos com Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós somos um espírito para com Deus. Nós caminhamos em espírito. Aí entra a parte da vida do espírito, que é imprescindível para você andar na unção. Para você andar na unção, irmão, você vai ter que desenvolver sensibilidade ao Espírito Santo para ouvir a sua voz, não para entrar nas dimensões dos dons. Outra chave. Unção toca os dons, mas a unção ela supera os dons. Amém? A unção ela toca e ativa os dons, mas ela supera, porque a unção ela quebra o jugo. E voltando, uma pessoa que vive realmente uma intimidade profunda com Deus, ela carrega em si uma atmosfera, ela carrega um elixir, uma presença, porque ela vive uma unção de verdade. E essas pessoas elas conseguem transformar ambientes. Tem pastores que vivem unções tão profundas em Deus que eles transformam estádios de 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Quando eles começam a ministrar, quando eles começam a falar, quando eles começam a trazer adoração, é como se a atmosfera fosse carregada de um poder. É como se a atmosfera transformasse, é como se alguém ligasse o interruptor e fizesse aquele ambiente ficasse elétrico. O que é isso, irmãos? É comunhão profunda com Deus. E aí vai mais uma chave. A unção é um testemunho de Deus sobre a vida de alguém. O verdadeiro ungido, aonde Deus o envia, Deus dá testemunho de quem Ele é diante dele no secreto. Você vive em Deus no secreto, e em público Deus manifesta para as pessoas quem você é. Você busca Deus no secreto, sua carne é mortificada no secreto. Quando Deus te envia, o ungido, ele é enviado. O
Quando Deus te envia, ele vai dar testemunho de você, de quem ele é no secreto. Por isso que a unção, irmãos, a unção de Deus, ela não dá para ser imitada. Ela é transferível. Você transfere o toque, você recebe aquela experiência do toque da unção. Mas a pessoa precisa construir o seu interior, construir uma vida diante de Deus, para que Deus possa confiar nele e nela um maior peso de glória. Sabia que no original a palavra kabod, ela também está lá em 2 Reis, quando Elias lança, deixa cair a capa. A palavra capa ali é kabod. E quando Elias passa por Eliseu, quando ele está lá lavrando a terra, quando Deus dá aquela ordenança, aquela palavra da capa é kabod também, é o peso da glória. E essa palavra kabod é opinião. A unção de Deus sobre alguém é a opinião que aquela pessoa tem de Deus ao seu respeito. Por isso que a unção, irmãos, não é tão transferível como você acha. Você recebe aquele impacto, mas a partir dos dias você percebe que aquela vai embora, você não consegue manter. Por quê? Porque você precisa construir o caráter diante de Deus. E essa questão de construir caráter é somente exposto à presença. Você só constrói o seu caráter em Deus quando você é exposto à presença de Deus. A presença de Deus vai impregnar o seu coração. Você vai sentir a presença de Deus no seu coração. E essa presença de Deus vai quebrantar você, vai levar você a uma construção de caráter. Aí você vai, pela palavra de Deus, pela carta do Pai ao Filho, você vai descobrir os preceitos do Pai. E a partir do momento que você consegue descobrir os preceitos do Pai, você dando esses preceitos, você vai construindo um caráter diante de Deus. Então, o peso de Deus, a opinião de Deus sobre a tua vida vai sendo alterada a cada estação. Por isso que a unção ela é crescente na vida de um homem de Deus. Ela precisa ser crescente. Ela precisa ser mais profunda. Ao passar do tempo, a unção sobre a tua vida tem que ser mais profunda, tem que ser mais presente, tem que ser mais poderosa. Porque Davi, ele recebeu 3 unções. Tem pessoas que estão na primeira unção. Tem pessoas que não recebeu nem a primeira unção ainda. Tem pastores que não recebeu nem a primeira unção ainda. Deus tem mais para nossas vidas. O Espírito Santo tem mais poder, mais autoridade, mais para nos entregar, mas nós vamos ter que definir no nosso coração se nós queremos este caminho, se nós queremos essa mortificação da alma, essa mortificação da carne, esse desejo profundo, esse anelo profundo pelas profundezas de Deus, porque Deus clama, irmão, as nossas profundezas, e Deus quer nos revelar a sua glória. Deus quer revelar o peso total da sua presença sobre nós. Eu oro para que você alcance esse lugar em Deus e você fique lá e você permaneça. Para que você não viva uma vida de experiências, mas uma vida de realidade. Ao passo que as experiências sejam consequências daquilo que você busca. Não um final, mas um meio. Um dos problemas de nós buscarmos muitas vezes a Deus é que nós queremos uma experiência como final. Então nós vamos travar a unção de Deus na nossa vida. Mas quando nós entendemos que a experiência se dá ao processo da busca, e esse processo de busca não para na experiência, nós vamos viver coisas tremendas e poderosas em Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir para que você, chegou até aqui, você comente aí o que você acha. Você acha que é verdade? Está sendo abençoado por essas lives, ou por esses lives também, e pelos vídeos que nós estamos aí postando para vocês. Comunhão com o Espírito Santo. Se inscreva, curta, compartilhe, coloque lá no seu grupo. Amém? Nos ajude a alcançar mais almas que estão buscando com sede, com sinceridade. Amém? Para que você não seja enganado. Amém? Esses lives aqui, esses vídeos que nós estamos gravando, é para que você não seja enganado. Amém? O Espírito Santo é quem unge. É Ele quem decide e define qual unção você vai carregar. Mas é você diante dele que pode falar para ele, pelo seu caráter, pela sua vida diante dele, o quanto ele pode derramar sobre você. A pergunta que eu faço para você: Deus pode confiar
uma unção na sua vida? Porque ele confia a unção. Ele pode confiar. Ele, porque a unção é ele, tá? A unção é ele. A unção do Espírito. É a unção do Espírito. Do Espírito. É ele. A unção é dele. Ele pode confiar uma unção em você? Ele pode confiar o toque precioso, fresco dele? Oh, pastor, como é que eu faço para a manutenção da minha unção? Exposição à presença. Se expõe à presença de Deus. Busque anelosamente estar diante do Senhor e ministre diante do Senhor. O sumo sacerdote podia apenas uma vez no Santo dos Santos, no Yom Kippur. Nosso Yom Kippur é Jesus, tá? Ele ia lá e entrava no Santo dos Santos. Hoje nós podemos pelo sangue de Jesus. A graça lá, ó, 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor. Por essa graça nós podemos pela fé acessar o Santo dos Santos, experimentar do amor de Deus, ter plena comunhão com o Espírito e ministrar o Senhor. Ministre o Senhor no secreto. Aprenda a amá-lo no secreto, onde ninguém está vendo. No seu dia a dia, com a sua esposa, com seus filhos. Aprenda a cultivar essa amizade com o Senhor dentro da tua casa. E essa amizade vai se tornar real fora da sua casa. E Ele vai dar testemunho de você. Então eu quero te abençoar e declarar essa doce comunhão, essa doce presença, essa doce unção do Espírito Santo. Amém? Não seja um mercador da unção. Não seja um vendedor de unção. Seja verdadeiramente um filho como Jesus Cristo é e foi na terra. Um filho ungido do Senhor. Tá bom? Deus abençoe, querido. Fica na paz. Shalom, shalom. Valeu. Até o próximo vídeo aí.